Quando termina a prova do Enem, até sair as notas, para quem está estudando para o Enem o tempo todo, parece ser uma eternidade, né? A ansiedade vai batendo, você quer saber suas notas, você quer que venha logo o SISU para saber, né, as suas probabilidades de ser aprovado, se você vai conseguir realizar seu sonho, e isso acaba consumindo você. E se você conseguisse calcular a probabilidade de você ser aprovado com base nos acertos da sua prova? Eu te prometo tudo isso através do método que eu criei com base nos microdados analisados pelo professor Fredão. E eu vou explicar tudo aqui para você perfeitamente. Olha, se você só quer ir para o método e utilizá-lo, o link vai estar aqui embaixo na tabela, é uma tabela do Excel, né? E só você pular no minuto do vídeo que está aí na tua tela. Você pulando e tudo mais, você vai ver como eu analiso essa tabela, mas se você quiser entender passo a passo como ela funciona, a confiabilidade dela, eu recomendo que você assista todo o vídeo e não se esqueça de se inscrever, dá uma curtida aqui no canal. Esse canal aqui é para ajudar jovens e tudo mais. E também, gente, para concurso, Enem, quiser empreender, ganhar um dinheiro extra, como é que faz, né? A gente tá na batalha aí e eu criei esse canal nesse sentido, sabe? Mas sem enrolação. Como você sabe, pela TRI, Teoria de Resposta ao Item, alunos com a mesma quantidade de acertos podem ter notas muito diferentes entre si. E então, para você estimar mais ou menos a sua nota com base nos seus acertos, você tem que ter um espaço de probabilidade, que é analisado pela curva normal. E com base nisso, eu quero te mostrar como esse meu método criado por mim funciona e qual a margem de erro, certo? Imagine que você tem 3 dados e deseja os jogar aleatoriamente e somar os números que aparecerão em suas faces. As somas resultarão em um número entre 3 e 18. Pelo princípio multiplicativo da contagem, teremos então 216 possibilidades diferentes de como as faces desses 3 dados serão contabilizadas. Então eu lhes pergunto, qual número vocês escolheriam como resultado dessa soma? Para ter a maior probabilidade de acerto, vamos agora para o Excel. Bom, galera, já estamos aqui. Eu anotei todas as possibilidades possíveis, né, para as faces desses 3 dados caírem e anotei também os valores da soma. No total são 216 dados, né? Vocês podem ver que a planilha vem até o 217, porque eu peguei uma linha lá, 217 menos 1 é 216, né? Porque eu peguei essa linha, começa no 2, vai até o 217. Sobre esse rol de números, eu quero pegar alguns dados estatísticos que serão importantes para vocês entenderem o processo e no fim chegar ao ouro, né? Que a gente quer. Como será calculada essa probabilidade de você ser aprovado. Vamos aqui calcular o tamanho do nosso espaço amostral, né? Como eu falei para vocês, é 216, mas por desencargo de consciência, eu quero anotar aqui também para vocês perceberem. Calma que deu uma coisa errada aqui. É 217, eu coloquei 17 aqui, mas 217. O valor máximo que nós sabemos que é 18, contudo, vamos anotar aqui certinho, né, para não ficar nenhuma dúvida. 217. O valor mínimo sabemos que é 3. Só será esse valor caso os 3 dados caem em 1, né? A média e o desvio padrão. Isso daqui será muito interessante, esses dados estatísticos, e já vocês vão entender. Igual a média. Vamos selecionar o mesmo intervalo. E o desvio padrão. Veja que, por exemplo, aqui do número 9 para o número 8, a diferença é de 1. O desvio é de 1. Já para o 9 e para o 5, o desvio é de 4. Por exemplo, né? Temos também que o 6 para o 5, o desvio é de 1. Mas do 7 para o 5, o desvio é de 2. O 8 para o 3, o desvio é de 5. O 18 para o 3, o desvio é de 15. Veja que nesse rol de dados, né, nesse espaço amostral tão heterogêneo, os desvios são variáveis. O que é o desvio padrão?
padronizar esses desvios em um número que identifica esse espaço amostral. Vamos aqui, desvipad, e selecionar tudo isso daqui. Como vocês podem ver, o valor do desvio padrão deu mais ou menos 2,96. Deu um valor maior, né? Que se eu for aumentando aqui vocês podem ver. Mas eu só quero duas casas decimais. Aqui do lado temos eu quero montar um histograma de frequências e aí já vai fazer todo sentido para vocês. Temos o valor de 3 a 18, né? Que é os resultados possíveis dessa soma. Mas eu quero saber qual o tamanho do meu evento. Quero saber quantas vezes o número 3 pode aparecer, o número 4, o número 10, o número 13, o número 15, o número 18. E assim podemos saber qual número da soma podemos escolher para ter uma maior probabilidade, por exemplo, de acertar. Vamos aqui então nessa fórmula aqui, que é um pouco mais complexa. Frequência, aí eu vou selecionar novamente esse rol de dados, né? Até 217, ponto e vírgula. Agora vamos somar, vamos selecionar esse intervalo aqui, tudo certinho, e Enter. Aqui ele deu o valor dos números certinhos, né? As vezes que eles aparecem. Agora eu quero transformar isso daqui em um gráfico de barras. E vou dar uma modificada nesse gráfico aqui rapidinho, só para ele encaixar no que eu quero apresentar para vocês. Adicionar campos, série 2, aqui no horizontal e apagar isso daqui. Eu quero que vocês percebam, isso daqui é o histograma de frequências, né? A natureza desse histograma. Se eu fazer isso daqui, mostrar para um gráfico de linhas, fica melhor, fica bem mais entendido. Veja aqui, isso daqui é uma curva muito conhecida no ramo estatístico, né? Que não é a curva normal, mas é uma aproximação da curva normal. E eu vou falar um pouquinho dessa curva aqui para vocês, aí vai fazer todo o sentido. Galera, essa daqui é a curva normal. Essa letra aqui, que é o φ, se eu não me engano, ela representa a média. E essa outra letrinha aqui, que é o sigma, ela representa o desvio padrão. Olha que interessante. Você viu lá no histograma de frequências e tudo mais que ela tem mais ou menos essa característica. A curva normal, ela foi criada por Gauss, né? Aquele mesmo menino lá que fez a soma das PAs. Aquele cara é um gênio. E ela é muito utilizada na estatística em várias coisas, desde a física quântica, desde as pesquisas eleitorais, desde qualquer pesquisa assim de opinião, né, praticamente, para você determinar uma característica de uma população, entre várias coisas. E ela tem uma característica muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Perceba exatamente esses números, 68, 95, 99,7%. E tudo mais. A curva normal, ela é irreal. O que quer dizer? Não existe irracional, podemos dizer assim, é o melhor termo que eu posso utilizar. Não existe nada no universo. Até a entropia do universo, elas têm uma tendência de seguir a curva normal. A gente chama de curva normal de distribuição, mas você pode chamar de curva normal probabilística também. Veja, ela é uma curva ao qual os eventos se aproximam dela. Por exemplo, no exemplo de 3 dados que eu coloquei, é uma boa aproximação. E olha que foram só 3 dados. Imagine no Enem a quantidade de 7 milhões de alunos, por exemplo, que vão fazer uma prova. Então vocês vão entender que cada vez mais vai se aproximando da curva normal. É que nem círculos. Círculos, na realidade, eles são irracionais. Eles não existe um círculo 100% perfeito no universo. O que existe são aproximações. Por exemplo, sabemos que π é um valor irracional. Ou seja, não sabemos o valor 100% exato dele.
ele não tem nenhuma lógica assim nas casas decimais, e as casas decimais vai para o infinito de casas, então não sabemos o valor exato deles, por isso do π. Por isso ele é chamado um número irracional. O π, né, ele nada mais é do que a divisão entre a circunferência de um círculo pelo seu diâmetro. E para dar um número irracional numa fração, ou a circunferência, o valor da circunferência tem que ser irracional, ou o valor do diâmetro tem que ser irracional, ou os dois têm que serem irracionais. Então, necessita de um número irracional. Então, se o diâmetro ou a circunferência é irracional, quer dizer que círculos perfeitos não existem. Apesar de não existir círculos perfeitos, isso não impede que façamos rodas, né, para nos utilizarem, usarmos bolas para jogarmos qualquer esporte, não impede que utilizamos aproximações de um círculo. Da mesma forma é a curva normal. Veja, eu quero agora mostrar umas características aqui para vocês. Eu vou até para o Paint. E eu vou usar a própria curva normal que eu estou utilizando aqui. Vamos aqui, eu vou até acelerar essa parte para ir mais rápido. Galera, lá nos nossos cálculos, nós vimos que o valor de 10,5 é a média do nosso rol de dados, né? Vou até pegar aqui. Cadê? Um pouquinho mais para o lado. Nós pegamos a média. Vamos pegar a média e o desvio padrão. Como a média, o valor é sigma, vou até pegar aqui também. Vou pegar esse termo. Só para explicação mesmo. Representando a média. Vou pegar esses outros termos aqui também. Aqui. O valor da média, como sabemos, é 10,5 e o valor de desvio padrão, que é a letra sigma, é 2,96. Vamos com a calculadora aqui e calcular 10,5 menos 2,96 é 7,54. 7,5. Veja, isso daqui é uma aproximação da curva normal. Então, alguns números quebrados eu vou desconsiderar, mas o que eu quero explicar fará todo sentido. São só 3 dados que eu estou utilizando. Quando é milhões de alunos, por exemplo, o espaço amostral, fica cada vez mais confiável, né? Vamos aqui para 13,5 também. 13,5. O que é isso daqui que eu estou selecionando? Veja que esse intervalo que eu selecionei no meio, até diminuir, que representa a média menos o desvio padrão até a média mais o desvio padrão. Vou até pintar esse intervalo. Aqui, ó, esse intervalo de vermelho que eu estou pintando abaixo dessa curva, ele representa exatamente, aproximadamente, né? Porque não é a curva normal, 68% do gráfico, da área do gráfico. 68%. Isso quer dizer o quê? Na soma de... Vamos pegar, por exemplo, os 3 dados. Se eu escolher um número entre 7,5 e 13,5, eu quero que a soma dos números dos 3 dados seja um valor entre 7,5 e 13,5. Não existe isso, né? Porque não tem como sair 13,5. Então você pode colocar entre 13 e 8. Ou 13 e 7. Melhor explicando, né?
13,7, você terá aproximadamente 68% de chance de ganhar. Esse será o tamanho do seu evento, né? O tamanho do espaço amostral que você pegou. Vamos agora somar de 13,5 mais 3. Vou arredondar para 3, né? Então, 13,5 mais 3. Vou colocar o desvio padrão como 3. Isso vai dar 16,5. 16,5. E 7,5 menos 3, 4,5, certo? Eu vou até pintar de amarelo agora. Vou pintar tudo de amarelo. Como vocês podem ver, essa parte que eu pintei de vermelho, ela é 68%. E essa parte que eu estou pintando de amarelo, que é da média mais 2 desvio padrão para mais, né? Ou da média menos 2 desvio padrão para menos. O que ela representa agora? Ela representa 95%. Eita, tá da cor amarela aqui. 95% da área do seu gráfico. 4,5 e 3,5, 16,5, certo? Então veja, se eu escolher um número entre 4 e 16, eu tenho 95% de chance de acertar. Para 3 desvio padrão, que como aqui já é 4, né, vai para 1, se diminuir 3, aqui não tem mais ou menos. Veja que isso é uma aproximação e aí você pode ver alguns erros. Mas se o espaço amostral fosse bem maior, para 3 desvio padrão, ela cobriria 99,7% do gráfico. Da média mais 3 desvio padrão e da média menos 3 desvio padrão, 99,7% do espaço amostral. Essa curva aqui, ela nunca chega no eixo da abscissa. Ela sempre tende a zero, mas nunca chega em zero. Então você poderia pegar o desvio padrão, a média mais 4 desvio padrão, daí daria 99,999 tanto, daí 5, 99,99999, mas nunca chegaria em 100. Por mais que você pegasse a média, mas sei lá, 1 milhão de desvio padrões, não chegaria em 100. Então perceba, 95% é muito utilizado nas pesquisas. Você pode ver que até tem um valor de 2,5% para mais ou 2,5% para menos, porque ela pega só a média mais 2 desvio padrão e pega 95% do gráfico. Isso quer dizer, essa parte aqui pintada é 95%, né? Então tem 2,5% para cá e mais 2,5% para cá. Ou seja, 2,5% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. É daqui que eles pegam isso. Claro que você deve estar se perguntando: ok, Thales, mas o que isso tem a ver com TRI, acertos e a probabilidade de ser aprovado no curso que eu desejo, com base nos meus acertos e tudo mais? Como o professor Fredão descobriu, e por mais que a TRI gere discrepâncias, as notas seguem uma curva normal, e é por isso que esse método funciona. Galera, eu estou aqui no Instagram do professor Fredão. Ele é professor de matemática e estatístico e, cara, ele, pra mim, no Brasil inteiro, ele é a melhor pessoa para falar de TRI, Enem, notas, acertos e tudo mais. E ele lança uns posts assim sobre microdados. Por exemplo, os microdados do Enem 2023. Ele explica o post aqui, vocês podem até ler depois, mas ele fala que a dificuldade das questões pela TRI, entre outras coisas, ele fala de ciência da natureza, matemática, né? Aqui tem mais microdados, ele fala sobre acertos versus notas, e é esses que a gente vai utilizar. Por exemplo, eles falam das notas médias por componente, por patamar de acertos na prova do Enem 2023.
Ele fala aqui, ó, você pode ver aqui que a média menos desvio padrão. Por exemplo, ó, uma pessoa que acertou 22 questões em matemática. Veja que ele pegou a média aqui, a média mais o desvio padrão, mais a média menos desvio padrão. O que quer dizer? Ele pegou 68% dos alunos, por exemplo, que acertaram 22 questões. 68% dos alunos que acertaram 22 questões, eles tiveram, em matemática, eles tiveram uma nota entre 665,5 e 698,8 no Enem 2023, né? Ele também tem os microdados do Enem 2022 e tudo mais. Ele tem até do Enem 2009. Pode ver aqui. Contudo, eu até salvei aqui e eu vou procurar perfil, né? Itens arquivados, onde estão os salvos? Não, esses são os meus stories. Deixa eu achar aqui os salvos. Ah, tá aqui. Gente, eu sou um pouco burro assim para Instagram, não liga não, viu? Ele fez aqui um dos microdados do Enem 2022, 2021 e 2020. Então, em 3 dados, ele calculou os números e fez uma média interessantíssima, usando 3 Enems, que é diferente, né? TRIs diferentes, e ele pegou na média. Frequência, notas e desvios por acertos em matemática. Por exemplo, no Enem 2022, no Enem 2021, no Enem 2020, né? 2021, 2022. Para 15 acertos, por exemplo, no Enem em matemática, no Enem 2022, teve uma média de 598,5. Já no Enem 2021, 595,4. E no Enem 2020, 576,7. Contudo, a média desses 3 Enems deu 590,1. Veja, ele sempre pega um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, né? Ou seja, ele sempre pega 68%. E é a partir daqui que eu vou mostrar meu método para vocês, como é que eu vou calcular as minhas chances de ser aprovado no curso que eu desejo, na universidade, colocando também os pesos, né, da universidade e tudo mais, para saber certinho. Ele tem de humanas, linguagens, ele até explica aqui, ó, que foi como eu falei para vocês, que segue uma curva de distribuição normal. Essa curva aqui, para um estatístico, ela é uma divindade, viu? Ela é uma divindade. Todo estatístico tem um quadro dessa curva no quarto, porque ela é muito boa para vários campos da ciência mesmo. Vocês têm noção que até a entropia do universo segue essa curva, a física quântica segue essa curva. Então, quando vocês vão perceber, a física quântica ela é mais estatística e probabilística. A análise dela, né? A entropia também, os conceitos mais complexos do universo são estatísticos e probabilísticos. Mas, quando vocês vierem aqui no Instagram do Professor Fredão, vocês podem utilizar o post que vocês quiserem, né? Fazer análise com o Enem 2023, 2022, do Enem 2020, do Enem 2009, que eu acho que não encaixa mais com a realidade. Eu vou fazer até um vídeo a respeito. Eu vou utilizar esse daqui, que ele utilizou 3 Enems de uma vez. Essa postagem dele é um pouquinho mais antiga, mas se vocês forem lá no Instagram do Professor Fredão e rolar a timeline, vai ter que rolar bastante para achar essa postagem, viu? Que ela é do ano passado, se eu não me engano. Ele tem de cada um individualmente aqui, como vocês podem ver, mas essa que ele pegou 3 Enems de uma vez, para mim ela é mais interessante. E esse professor aqui arrasou trazendo esses microdados, viu? Porque aqui eu posso fazer mágica. E vai ser um método que eu vou mostrar para vocês e vai ser no Excel. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, vocês vão ter que rolar a timeline. Por isso que eu até salvei. E não esquece, né, galera? O Caba fez um trabalho fantástico trazendo os dados, analisando e tudo mais. Obviamente, segui ele. Não sei nem porque eu tô seguindo. Mil perdões, professor Fredão. Eu pensei que eu estar te seguindo. Bom, mas o Instagram deve ter me desinscrito. Bom, galera, o método é esse daqui.
Aqui você vai precisar calcular conforme seus acertos, conforme os posts lá do Instagram do professor Fredão. Você só vai mexer aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que mexe. Aqui vocês não precisam mexer em nada a não ser nos pesos aqui. E aqui, por exemplo, a nota de corte, você só mexe aqui no meio. E aqui vai ter um desvio de 0,5% para cima e 0,5% para baixo. Por exemplo, eu vou colocar 600 aqui na nota de corte. 0,5% é 3, né? Então vai 597 a 603. É porque eu coloquei essa nota de corte aqui como... Não sei se a nota de corte vai aumentar ou diminuir, né? Contudo, eu coloquei um desvio de 0,5% para cima e para baixo. Aqui você vai colocar os seus acertos, né? Aí você vai calcular suas notas conforme o Instagram do professor Fredão. Ele usa só um desvio padrão para cima ou para baixo, porque ele escolheu colocar 68% de confiança. Eu gosto de usar 95% de confiança, 2 padrões para baixo e 2 padrões para cima. Se usasse 3, você ficaria com 99,7%. Contudo, eu prefiro usar 95%, por quê? Porque de 68% não é uma confiança muito grande para mim. 95% já é bastante. Eu sei que 99,7% é quase 100%. Mas dá uma discrepância muito grande. 3 padrões para mais, 3 padrões para menos. Então, em questão de qualidade e tudo mais, eu prefiro usar 95% de confiança. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula isso daqui. E isso daqui, aqui embaixo, eu falo com vocês depois, nessa minha tabelinha aqui. Com certeza, se vocês olharem o link na descrição, vou deixar essa tabela para vocês baixarem e vocês fazerem as simulações de vocês. Quanto será a nota de vocês, mais ou menos, com base no Enem que você for escolher. Eu recomendo, por recomendação, se você for escolher um post, no mínimo de 2020 para cá, que você vai analisar sua TRI. Se você usar aquele post que faz uma média de 3 Enems, para mim é o melhor que ele tem. É o melhor e é o que eu vou utilizar. E, Thales, como é que você calcula isso, Thales? Tá aqui. Eu vou até ter que entrar lá no Instagram dele novamente para mostrar para vocês. Esse daqui. Eu vou usar, por exemplo, o de linguagens. Aqui, de linguagens, eu acertei 36 questões em linguagens. A média, considerando os Enems 2020, 2021 e 2022, quem acertou 36 questões em linguagens, na média, ficou 681,8, certo? Eu coloquei aqui, 681,8. Eu até coloquei aqui em cima, né? Da média menos um desvio padrão, ficou 669,1. Então, como é que eu faço para descobrir o desvio padrão? Eu faço o seguinte, pego a calculadora, faço a média, né? 681,8 menos a média menos o desvio padrão, 669,1. O desvio padrão vai dar 12,7, 12,6, ele é aproximadamente uma casa decimal, não faz muita diferença, porque quando eu fui calcular eu escolhi isso daqui. A média, mais um desvio padrão, 6,94,4, menos a média, 681,8. Viu que deu 12,6, 12,7 é uma diferença mínima, gente, não faz uma coisa significativa assim, não. Eu escolhi 12,8. Veja, se eu for tirar desse termo aqui, que é a média menos um desvio padrão, se eu for tirar mais um desvio padrão, fica média menos 2 desvio padrão. 669,1 menos um desvio padrão, que é 12,6, fica 656,5. Aqui também é a mesma coisa. Aqui é a média mais um desvio padrão. Se eu for colocar mais um desvio padrão, 694,4 mais 12,6, 707. O que isso quer dizer, Thales? Você viu que lá o professor só escolheu isso daqui, esse intervalo. Se você pegar todos os alunos que acertaram 36 questões em linguagens, tanto no Enem 2020, quanto no Enem 2021, quanto no Enem 2022, 68% desses alunos tiveram a nota entre 669,1
e 694,4. Contudo, 95% desses alunos que acertaram 36 questões no Enem 2020, 2021 e 2022 tiveram a nota entre 656,5 e 707. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, isso daqui é o de linguagens, né? Você fará a mesma coisa com o de humanas, com o de natureza e com o de matemática. Eu vou mostrar para vocês como é que preenche aqui rapidinho. Cadê aqui? Tem que achar que eu estou um pouco perdido, gente. Aqui é a planilha. Vou até minimizar um pouco aqui para ver certinho. Aqui. Como eu acertei 36 questões em linguagens, eu vou calcular assim. Menos 2, desvio padrão, né? 656,5. Menos 1 desvio padrão, né? 669,1. A média, 681,6. A média mais um desvio padrão, 694,4. A média mais um desvio padrão, 707. Eu vou fazer mais um aqui para vocês e eu vou fazer agora o de matemática. Vou selecionar aqui rapidinho só uma forma aqui. Desculpa o cachorro latindo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer o de matemática. Eu vou lá no post do Instagram do professor Fredão, né? Vou aumentar aqui rapidinho. Tal de linguagens. Eu acertei, se vocês forem ver o meu vídeo anterior, eu acertei 38 questões em matemática. Então vou fazer o seguinte, eu vou só selecionar aqui, que daqui eu já consigo calcular. Tirei um print dessa parte, né? Joguei aqui para cá. Esse é o de matemática. Eu vou até escrever aqui, só para não me perder. Linguagens. Matemática. Vou até jogar um pouquinho mais para cima, que eu posso fazer depois o de ciência da natureza e o de ciências humanas. A média, não sei se vocês conseguem ver a letra miúda, mas é 865,9. A média mais um desvio padrão, 878,7. Eu já posso até escrever aqui desvio padrão, né? DP, vou colocar em letra maiúscula, DP. Para quem acertou 38 questões em matemática, né? No Enem 2020, 2021 e 2022, eu faço o seguinte: 878,7 menos 865,9. 12,8. Esse é o desvio padrão. 12,8. Aqui eu já posso calcular todos os outros números e me dar uma margem de confiança. Esses microdados ajudam bastante, né? 878,7 mais 12,8, 891,5. 891,5. Vamos agora a média menos um desvio padrão. 865,9 menos 12,8, isso é 853,1. 853,1. Vamos agora. É só diminuir mais menos 12,8, né? 12,8 aqui, 840,3. 840,3. Esse é o de matemática. Vou preencher agora lá também, para 38 acertos. 38, o menos um desvio padrão é 840,3. O menos 2 desvio padrão, no caso, né? O menos 1 desvio padrão, 853,1. Daí 865,9. 878,7. 891,5. Agora eu vou fazer rápido aqui o de ciência da natureza e o de humanas. Depois eu volto aqui com vocês. Bom, galera, terminei aqui de preencher. Vou preencher agora a parte de ciência da natureza e matemática. Ciência da natureza e humanas, eu acertei 35 em humanas e 40 em natureza. Preenchi aqui.
Agora, por exemplo, a média do Enem é peso 1, né? Peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1. Vamos colocar aqui agora, sei lá, uma nota de 920 na redação. 920, 920, 920, 920, 920. Pelos meus acertos e tudo mais, eu tenho 95% de confiança, de chance que a minha média com 920 na redação, né, e os meus acertos será de 767,08 até 807,26, para vocês verem a discrepância que dá esse rol de alunos, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. A minha cota é de baixa renda e escola pública. Então eu pesquisei aqui no site no site blog do Enem, né? É só pesquisar no Google. Notas de corte em medicina, blog do Enem. Aí ele mostra aqui a tanto de ampla concorrência, todas as cotas aqui que foram ofertadas no Enem 2024 agora, né? No SISU 2024. E eu vou usar como exemplo, por exemplo, a UFC Fortaleza, que como vocês sabem é a que eu quero muito. A média foi 782,74, certo? Isso aqui é só um estimativo da redação, eu não tenho certeza, então eu vou apagar e eu quero mostrar outra característica dessa tabela aqui para vocês. 784,74, se eu não me engano, vamos ver aqui. É 782, gente. 782,74. Isso. Eu pesquisei nos termos de adesão e o peso da UFC é 1 para cada. Por exemplo, a USP é diferente. Ela usa peso 4 para a natureza, peso 3 para matemática e peso 2 para cada uma. Mas, olhando você viu que eu tirei a nota da redação. Eu tirei as notas da redação aqui, né? E esses são os pesos que eu pesquisei no termo de adesão, da UFC e tudo mais. Caso você não saiba a sua nota de redação, aqui tem essa parte da tabela que é a nota necessária da redação para atingir a nota de corte. Eu coloquei 3 tipos de cenários, ao qual a nota de corte aumenta 0,5%, a nota de corte continua, né? E a nota de corte diminui né? 0,5%. Veja aqui, esse cenário aqui, menos 2 desvio padrão, quer dizer o seguinte: a nota de corte nesse cenário aqui aumentou e aqui foi tudo menos 2 desvio padrão. Eu fui desvalorizado pela TRI em todas as provas. Ele está calculando essas notas aqui. As notas mais baixas quer dizer que a minha TRI foi muito incoerente. Então, para eu ter 97,50% de passar na UFC, mesmo que eu tivesse todas as notas desvalorizadas, eu precisaria tirar 1.020 pontos na redação. Como é impossível, isso daqui já descarto, não é possível. Se esse cenário acontecer, eu não entro na UFC. Contudo, se a minha nota for um pouco desvalorizada, de um desvio padrão e tudo mais, né, em todas as provas, eu ainda tenho chance de passar na UFC se eu arredondar para cima, né, 980, certo? Se eu tirar 980 na redação. Ou seja, quando minha redação sair, se eu tirar 980, eu tenho 84% de passar na UFC, independente de como foram as minhas notas nas outras provas, com base nos meus acertos, né? É assim que se analisa. Eu gosto sempre de analisar o pior cenário. Qual é? A nota de corte subir. Por quê? Porque se a nota de corte não subir, e você analisou por esse cenário, com certeza está garantido esses outros cenários em que a nota de corte permaneceu a mesma ou diminuiu, certo? Então eu gosto mais de um cenário pessimista. Não é que eu sou pessimista. É mais para me precaver, certo? E Thales, de onde você tirou 95,50%, 84%, 70%, 16% e 2,5%? Eu vou ter que voltar na curva normal para mostrar uma coisa para vocês.
Galera, eu baixei essa curva normal aqui, ela vai ficar bem explicativo. Veja que o histograma onde foi feito essa curva normal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parâmetros. É como se os dados que eu jogasse fossem, por exemplo, da soma de 1 a 10, certo? Contudo, pensa em acertos, quantidade de acertos. 1, 2, 3 até o 45, certo? Não, perdão. Como você vai analisar cada nota, você deve pensar o seguinte: as suas notas para, por exemplo, 35 acertos em linguagem. Você vai colocar todas as notas possíveis para 35 acertos de linguagens. É assim que analisa a curva normal, que utiliza o método que o professor Fredão analisou. E aqui você coloca a frequência de quantos alunos que tiveram essa nota. Entende? Mas vamos aqui. Toda curva normal, ela tem essas características que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar a média aqui. Vou escrever um M para a média e vai ficar bem mais explicativo. E para desvio padrão, nós vamos colocar D. Então, deixa eu só diminuir que está muito grande. Vamos colocar média menos 2 desvio padrão e média menos 1 desvio padrão. Vamos colocar também, aqui ó, mais um pouquinho para cima, vamos colocar também a média mais 1 desvio padrão e a média mais 2 desvio padrão. Vamos traçar aqui, mais ou menos aqui assim, é só uma explicação, viu gente? Para vocês entenderem mais ou menos. Veja que, como eu expliquei para vocês, eu vou até pintar aqui, essa área entre a média mais 2 desvio padrão até a média menos 2 desvio padrão, ela cobra 95% do gráfico, isso daqui em vermelho. Isso quer dizer que o que eu vou pintar de azul agora, vou até aumentar aqui para vocês, o que eu estou pintando de azul, ela é 5% do gráfico, certo? O que isso quer dizer, Thales? Como a média, como a curva normal ela é simétrica, ou seja, da média para cá tem 50% e da média para cá mais 50%, nós podemos, né, usar essas características ao nosso favor. Se aqui é 95%, aqui é 2,5%, certo? Então vamos calcular aqui, colocar aqui de preto 2,5%. O interessante é que a forma que você vai analisar a curva normal, nesse caso aqui, é da direita para a esquerda. E vocês vão entender o porquê. Isso daqui vai ser a chance de você ser aprovado. Ou seja, se tirar a nota de redação e ser aprovado, né? Por exemplo, no meu caso, aqui se a nota de corte aumentar e eu tirar 820 pontos na redação, né, que é arredondando, uma nota muito baixa na redação para quem quer passar em medicina, eu vou ter só 2,5% de passar. No caso de atingir a nota de corte, né? Por quê? Porque eu vou precisar ser extremamente valorizado em todas as outras provas. E isso é uma probabilidade de 2,5%, certo? Agora vamos para uns cálculos matemáticos e vocês vão entender aqui. Nós podemos fazer o seguinte, 95 menos 68, porque aqui, ó, como eu mostrei para vocês, aqui é 68%, dá 27, certo? Dividido por 2, 13,5. Ou seja, vamos pintar agora de verde essa parte, de preto, eu quero de verde, essa parte aqui.
O que representa isso, Thales? Só vou separar para ficar bem explicadinho. Essa parte que eu estou pintando de verde aqui. Qual é a área dela, Thales? A área dela, como calculamos, 13,5%. 13,5%. Isso é uma probabilidade também. Ou seja, para eu atingir a nota de corte na UFC... galera, tá certo, né? 13,5% aqui, mas eu tenho que somar com esse mais 2,5, tá certo. Calculei errado. Ó, mais 2,5 vai para 16, certo? Então vamos corrigir aqui. Essa parte aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, ela é 13,5% do gráfico, que é da média mais um desvio padrão até da média até 2 desvio padrão. Contudo, eu quero da média mais um desvio padrão até o infinito. Isso é 16%, certo? Calculei errado, gente. Perdão. Mas fica bem explicadinho aqui para vocês. Vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. 16%. O que isso quer dizer, Thales? Isso quer dizer que se eu... como eu consegui 820 naquela redação... A minha probabilidade de eu entrar na UFC com a nota tão baixa na redação é 2,5% só, certo? Agora, se eu conseguir uma nota, estou arredondando para cima, viu? De 880 pontos na redação, a minha probabilidade sobe para 16%, certo? Agora, se eu conseguir uma nota de 920, que vai ser a na média, aqui, ó. Vou pintar de verde aqui também. Aqui já subiu metade do gráfico da curva normal, ou seja, 50%. É assim que se calcula a probabilidade de ser aprovado. Então, se eu tirar 920 na redação com a nota de corte que subiu, né? Por exemplo, se ela ficou na mesma, eu só preciso tirar 900, que é esse daqui, ó, que eu estou coisando aqui para vocês. Se ela subiu, eu preciso de 920 para ter o coisa. Se ela desceu, eu posso tirar 880. Só arredondar para cima conforme a redação é calculada. Mas eu gosto de analisar esse cenário mais pessimista, porque assim eu garanto esses outros cenários, né? Se eu tirar 920 na redação, caso a nota de corte suba, que é bem mais provável, dado aos últimos anos, né? Eu tenho 50% de chance. Veja aqui, 967 pontos, né? O que eu faço? Tem que arredondar para 980. Se eu tirar 980 na redação, eu passo a cobrir essa área aqui. Opa. Tá dando uma coisinha errada aqui. Vamos fazer aqui só fechar para ficar bem explicadinho. Que eu tô pintando de verde aqui, viu, galera? Preste atenção no que eu estou pintando de verde. Essa área que eu pintei de verde aqui, ela é agora 84% do gráfico. Por quê, Thales? Veja, o gráfico todo é 100%, né? Como a curva é simétrica e essa parte aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, é 16%, então essa outra parte aqui, ela também é 16%. 16%, 100 menos 16%, 84%. E isso daqui sendo 2,5%, que eu estou destacando aqui, implica então que essa outra área aqui, que vai até o menos 2 desvio padrão, ela é de 97,5%. Isso. O que isso quer dizer, Thales? Presta atenção. Eu já não tenho mais essa probabilidade. Como passou de 1000 pontos e a redação só vai até 1000, eu não consigo garantir que eu tenho 97,5% de chance de passar. Que seria o seguinte, a redação iria salvar
se as minhas TRIs fossem extremamente desvalorizadas, menos 2 desvio padrão. Se isso acontecer, eu já não passo na UFC. Por quê? Porque eu não tenho essa probabilidade, porque o limite é até 1000. Então, mais ou menos, se eu tirar 1000 na redação do Enem, podemos dizer assim, muito mais ou menos, viu, gente? Que eu teria, sei lá, 95% de chance de passar? Por aí. Se eu tirar 1000 na redação do Enem, não importa as minhas outras notas, né? Eu tenho 95% de chance de passar na UFC com base nos meus acertos. É assim que se analisa. Contudo, isso daqui é só se você não souber sua nota da redação. Se você sabe, eu vou colocar aqui um 960 só por cálculos mesmo. 960, 960. Vamos aqui. E veja, a minha média fica entre 775,8 até 815,26. 95% de chance dela estar entre essa faixa etária. E vamos calcular aqui só a diferença. 815,26 menos 775,8 de mais ou menos 40 pontos. 39 pontos e meio pode dar essa discrepância. 95% nessa faixa etária. É assim que se analisa. O que eu vou fazer, Thales, agora? O que você vai fazer? Gente, eu vou colocar uma música legal, que eu sei que o vídeo foi muito grande, e eu vou analisar todas, com base no site lá, né, no blog do Enem, todas, isso aqui, ó, isso daqui vale para qualquer curso que você quiser. Se você quiser fazer fisioterapia, dá para você fazer esse cálculo aqui e descobrir sua redação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pesquisar os termos de adesão, por exemplo. Vamos aqui. Termo de adesão UFRJ. Vamos aqui. Aí aparece aqui, ó, o PDF que mostra o termo de adesão de medicina e tudo mais. O que quer dizer esse termo de adesão, Thales? Ela mostra as notas de corte. As notas de corte, né, os pesos e tudo mais. Ó, por exemplo, para artes cênicas. Você só faz o seguinte. Para artes cênicas, na UFRJ, ela tem o peso 3 para redação. Então, vem aqui na tabela, vem aqui e coloca o peso 3. Para ciência da natureza, tem peso 1. Então, ciência da natureza, peso 1. Para ciências humanas e linguagens, peso 2. E matemática, peso 1. Então, linguagens 2. Humanas 2 também, né? Certo. Agora eu vou fazer o seguinte, artes cênicas, indumentária. Vamos aqui, blog do Enem, nota de corte, artes cênicas. Vamos procurar aqui agora, gente. É esse o trabalhinho que você tem que fazer. Você tá de férias, pô. Por que você não faz isso? Artes cênicas, indumentária, eu vou colocar ampla concorrência, 703,53%. Vamos aqui agora, eu vou colocar aqui no meio, 703,53%, porque ele já calcula o desvio aqui. Eu vou tirar aqui a minha nota de redação, só para vocês verem como eu analiso essa segunda tabela. Veja, como eu acertei bastante para artes cênicas e com os pesos aqui calculados, mesmo que dá peso 3 para redação, se a nota de corte aumentar e minhas notas forem muito desvalorizadas, eu só preciso de 720 na redação. Se eu tirar 720 na redação, pelos acertos que eu tive no Enem 2024, 720 na redação, eu estou dentro da artes cênicas indumentária na cidade universitária UFRJ. Vamos calcular aqui de medicina para vocês verem que o buraco é bem mais embaixo. Vamos achar aqui, porque eu preciso saber qual é o peso que a UFRJ utiliza, né? Como medicina é bem concorrido,
A nota de corte vai pesar bastante. Letras, matemática. Opa, passamos medicina. Caramba, redação na UFRJ cobra muito. Vamos aqui então. A redação na UFRJ é peso 4. Ciência da natureza, peso 4. Ciências humanas 1, linguagem 2 e matemática 2. Então vamos aqui. Ciências humanas 1, linguagens 2, né? Eu vou deixar. E matemática 2. Certo? Vamos pesquisar aqui a nota de corte agora. Eu vou até colocar a minha cotas, né? Para saber as probabilidades de eu ser aprovado na UFRJ. Como a minha... Olha, para você ver. Eu fui muito bem em ciência da natureza e a UFRJ, ela cobra maior peso em ciência da natureza. Então, isso seria muito interessante para mim. LBEP é a minha cota, baixa renda em escola pública, 789,22. Vem aqui no meio, 789,22. É isso ou é 779? Vamos ver aqui rapidinho. 789,22, certo? Ela cobra muito peso na redação, a UFRJ, e cobra muito peso em ciência da natureza. Eu fui muito bem em ciência da natureza, eu tenho certeza disso, porque eu acertei 40 questões e as mais fáceis eu tenho certeza que eu acertei. Eu gabaritei biologia, acertei todas de química, se eu não me engano. Eu acho que eu errei umas duas de física, e o foda é que uma das duas de física eu errei as teóricas, né? Mas vamos analisar aqui embaixo. Olha, para vocês verem a diferença que o peso faz. Redação é muito cobrada, natureza é muito cobrada, e eu fui muito bem em natureza. Perceba que eu tenho mais chances de passar na UFRJ por causa dos meus pesos do que na UFC em Fortaleza. Se eu tirar 920 na redação, e porque a redação também pesa bastante, né? Se eu tirar 920 na redação, eu tenho 97,5% de chance de passar em medicina na UFRJ, no Rio de Janeiro, independente de como for a minha nota. Se eu for aqui, se me desvalorizarem bastante aqui, basta eu tirar 920 na redação que eu passo na UFRJ. É assim que você se analisa, viu? Para vocês descobrirem os pesos das suas universidades, você tem que pesquisar o termo de adesão e os pesos, né? Eles vão lançar ainda os termos de adesão para 2024. Não esquece de pesquisar, gente, ficar atento sobre isso. E aí vocês analisam. Eu vou fazer uma estratégia do SISU aqui importante para vocês quando o SISU estiver saindo, para vocês saberem as melhores universidades que se encaixam ao seu padrão. Como é que vocês analisam se as suas notas foram muito valorizadas ou mais valorizadas? Eu creio que minha nota na redação, em ciência da natureza, ela vai ser ou no mínimo mais um desvio padrão ou mais 2 desvio padrão. Por quê? Porque por causa das características das questões que eu acertei. Biologia, ela tem uma TRI mais valorizada em ciência da natureza e eu gabaritei biologia. Química, eu não lembro uma questão de química que eu errei. Eu só lembro as de física, sinceramente. Eu tenho que dar uma analisada. Depois, né? Aquela de térmica foi anulada. Mas eu errei duas conceituais de física, porque eu fiquei confuso entre duas. Mas a UFRJ era uma... Se eu tivesse esse dinheiro, né, cara, pra me estabilizar no Rio de Janeiro e tudo mais, eu jogaria pra UFRJ com certeza. Eu estaria muito competitivo pra UFRJ, praticamente garantido lá dentro. Agora eu vou analisar todas as outras universidades, vou pesquisar os termos de adesão aqui, montar aqui certinho e vou colocar uma música bem legal e vou colocando aí pra vocês verem, viu, galera? Agora que eu expliquei como o método funciona, eu quero dar alguns conselhos importantes para você. Se você é uma pessoa cautelosa, você já deve ter se tocado nisso, que é qual a confiabilidade do método em fazer previsões. Para responder essa pergunta, eu vou partir pela filosofia, vou apresentar dois amigos meus e eles vão dar a ótica deles, a filosofia deles sobre previsões. Hello Talese, my brother. Before talking about predictions, I must congratulate you on your YouTube channel. Now realize,
If I watch a chicken, she will have feathers. Just like a duck or a pigeon. I observe that they all have feathers and they are all birds, so I can predict that birds have feathers. Knowledge is power. If you have data on NM scores for 2020, 2021 and 2022, based on the number of correct answers and have the cutoff scores and weights of the universities, then it is possible to make predictions based on that. Hello, Thalise, my friend. As everyone knows, I have my disagreements with Francis Torresmo. But I agree with one thing. Anyone who hasn't subscribed to the channel can only be like that bastard Descartes. But speaking of forecasts, since I was born I've seen the sun rise every day. And through habit, the great guide of life, makes me believe that the sun will rise tomorrow. Do you realize I can't say that? Likewise, even if your method gives 95% confidence, it is not 100%, as it has a margin of error arising from the normal curve. Como vocês podem ver, o método tem uma grande confiabilidade em fazer previsões. Francis Bacon ficaria orgulhoso disso. Mas como ele se baseia em estatística e probabilidade, é preciso levar em conta que ele leva uma margem de erro para mais ou para menos iguais às pesquisas eleitorais. E a margem de erro que eu gosto de utilizar é 2,5% para mais ou para menos. E isso é um atento que eu quero deixar com vocês. Eu vejo muita gente comentando sobre a TRI do Enem, se o Enem 2024, ou 2023, ou até mesmo 2025, se ele for mais fácil, a TRI vai ser mais valorizada e a mais desvalorizada. Aí você vai ver nos comentários, você vai ver muita gente que está achando o Enem mais difícil, ou que acertou muitas questões e está achando mais fáceis. Isso não é um bom parâmetro para analisar a TRI do Enem, como é que é a prova do Enem. Por quê? Porque isso em estatística nós chamamos de pesquisa tendenciosa. Como assim? É semelhante a uma pesquisa de aplicativo. Você vai lá no Google, olha um aplicativo, aí você vai olhar as avaliações dele. Pode perceber, em 99,9% das pesquisas que você forem ver, você vai ver que tem as maiores quantidades de estrelinhas, né, que vai de 1 a 5, ou é 5 estrelinhas ou é 1 estrelinha. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas, elas tendem mais a responder uma pesquisa de um aplicativo, ou até mesmo um comentário, se elas foram muito prejudicadas, se elas se sentiram muito prejudicadas, ou se elas não gostaram muito do aplicativo, ou se elas gostaram muito do aplicativo, ou sentiram que a prova foi muito bem, entendeu? É sempre os extremos. A pessoa lá que falou, olha, eu acho essa prova normal e tudo mais, ela não vai comentar, ela não vai sentir interesse em comentar, em dar sua opinião sobre isso. Por isso que as pesquisas desse sentido são faladas tendenciosas. Nunca tente analisar uma prova do Enem com base em comentários. Nossa, muita gente falando mal dessa prova do Enem, com certeza ela foi mais difícil. Não caia nisso, viu? Isso não quer dizer nada. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up.
you stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. Heart
waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong.